fui de um período aqui que a universidade tinha uma participação política muito intensa, né? E que uma parte dos estudantes fazia, principalmente na Faculdade de Medicina, eu e colegas, fizemos nossas opções também guiados por decisões políticas, né? Então, estudar, quer dizer, sair um pouco da tradição da investigação médica individual e trabalhar mais com a dimensão social ou populacional da saúde, foi uma certa... Também havia motivações políticas, né? Mas foi interessante que foi bem dosado, porque foi uma motivação política, mas também tinha motivações científicas, né? Então, isso eu acho que gerou todo um projeto, né, que vai levar à construção do Instituto de Saúde Coletiva, né, a pós-graduação em saúde coletiva, que se torna uma das pós-graduações mais importantes aqui da universidade, né, exatamente a origem, né, tá na base disso esse grupo que fez suas opções, evidentemente com motivações de ordem social, política, ou o que é que seja, mas também com motivações científicas, quer dizer, de produzir conhecimento de boa qualidade, né, e ao mesmo tempo contribuir para as transformações da sociedade brasileira. As mudanças sociais que acontecem, né, intensamente aqui no Brasil e na América Latina em geral, eles vão ter um imenso impacto nas condições de saúde, né? E exatamente uma das nossas motivações intelectuais, científicas, é entender como esses processos se associam aos processos de saúde, né? Sejam positivamente, sejam negativamente, né? Para, dessa forma, entendendo como esse processo ocorre, você poder entender melhor os mecanismos de causalidade envolvidos, os mecanismos, né, possíveis de serem prevenidos ou serem objeto de intervenções e de políticas corretivas, né, que melhorem as condições de saúde da população, né? E tem uma série de problemas de saúde que essa questão é central, seja no campo das doenças infecciosas, mas também no campo das doenças crônicas, né? E, particularmente, nós estudamos muito uma doença crônica, que é a asma, né, e as alergias, mas que está relacionado com as doenças infecciosas, né? Quer dizer, as mudanças que ocorrem no panorama latino-americano em termos de doenças infecciosas faz com que afete a ocorrência de uma doença crônica, né? Então, essas coisas são muito imbricadas, né? E o que valoriza, né, nossa área de investigação, quer dizer, esse imbricamento das condições de saúde da população, por mais específico que seja esse problema, com as condições sociais em que vive essa população. E, evidentemente, as transformações sociais que ocorrem, né, em sociedades específicas ou, de uma maneira geral, né, as mudanças que ocorrem, como no nosso contexto brasileiro e latino-americano, que nas últimas décadas foi palco de imensas transformações sociais, e isso vinculando com as condições de saúde da população, para o bem ou para o mal. Quer dizer, muita coisa boa aconteceu nesse processo e algumas coisas ruins também aconteceram. Existia uma hipótese na literatura de que o aumento a diminuição das doenças infecciosas que vem ocorrendo no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, ele levaria ao aumento das alergias, né, das doenças alérgicas, asma e outras coisas. Então, a gente vem trabalhando com isso, com essa hipótese, chamada hipótese da higiene. É uma hipótese muito interessante no ponto de vista científico, porque ela vincula, né, a redução das doenças infecciosas com o aumento de uma doença crônica específica, né? Então, nós trouxemos essas ideias para o contexto da nossa investigação, né? Nós trabalhamos muito tempo e continuamos trabalhando com doenças infecciosas, trabalhamos com avaliações de programas de saneamento e efeitos de programas de melhorias das condições de vida nas doenças infecciosas. Então, a gente começou a estudar como isso afetava, né, a emergência das alergias na América Latina. E o grupo tem alguns trabalhos importantes sobre isso, né, que a gente consegue visualizar bem, né, que esse aumento ou a redução da carga de doenças infecciosas, sem dúvida nenhuma, está atrelado ao aumento das alergias, né? Então, hoje, você tem muito mais alergia, né, normalmente, né, principalmente na população infantil, isso é muito visível, né? Tem muito mais alergia do que se tinha no passado, né? Então, a gente conseguiu
detectar bem um pouco dessa transição, né, complexa, né, essa ligação entre esses dois fenômenos, estudando esse processo aqui na América Latina. Isso é uma contribuição importante científica do grupo, né? E esse trabalho é ainda mais importante porque conseguiu envolver uma série de pesquisadores, não só da área de saúde coletiva, mas também imunologistas, geneticistas, nutricionistas, né? Então tem uma série de investigações paralelas sendo feitas, né, que exatamente corroboram e tornam essa hipótese muito mais consistente, né? E a contribuição do grupo muito mais consistente e muito mais múltipla, né? Olhando o fenômeno de múltiplas perspectivas, né? E integrando o conhecimento de diferentes disciplinas científicas, né? Como a epidemiologia, a imunologia, a genética, a nutrição e outras disciplinas, né? Existem centenas de grupos trabalhando sobre asma no mundo e existem alguns grupos trabalhando no Brasil, né? E aqui o grupo nosso, no Instituto de Saúde Coletivo, o grupo de Álvaro na Faculdade de Medicina, o grupo da professora Neuza Alcântara em alergia no ICS, né? Nós de alguma forma unificamos, né, nosso programa científico no sentido de aumentar a capacidade de solução do problema, né? Eu diria que não houve competição, houve amplificação, né, e integração de conhecimento, né, usando múltiplas perspectivas disciplinares e múltiplos projetos e múltiplas perspectivas. Eu escrevi um artigo sobre pesquisa em Zika, né? Eu trabalhei muito tempo no meu grupo de doenças infecciosas. Dengue é uma questão importante, né? E uma das membros do grupo era a professora Glória Teixeira, que é uma pesquisadora importante na área de dengue, né, e que atualmente vem trabalhando com chikungunya, zika e tal. Eu, no momento, não participo diretamente, né, eu contribuo um pouco para essa pesquisa, mas não estou liderando a pesquisa, eu tenho outros projetos que eu estou liderando, né, se tiver interesse eu posso falar, mas eu tive a oportunidade, o Ministério de Ciência e Tecnologia me convidou para participar de um grupo, tarefa, para pensar a questão da pesquisa da zika no Brasil, né. Então, nós tivemos a oportunidade de organizar um pouco as ideias e escrevemos recentemente um comentário sobre isso, né, tentando apresentar para a sociedade científica um pouco as linhas que a gente achava que era importante para a investigação da zika, né? A gente está vivendo um momento muito importante para a sociedade, né, um problema que se conhece muito pouco, né, precisa de muito conhecimento, né, e, evidentemente, muita pesquisa e investigação científica é necessária, né, desenvolvimento tecnológicos, mas a mídia, e fica muita confusão, né, o que fazer, né? Então, que esse grupo, e o comentário que eu, assim, fui a pessoa que organizei os comentários, tentamos colocar, um conjunto de pontos que nós considerávamos prioritários, né, em termos da investigação nesse campo. Atualmente, meu projeto mais importante além da asma, eu continuo trabalhando bastante em asma, a gente tem agora uma colaboração internacional maior, né, que é uma colaboração, são 6 grupos de pesquisa, né, na Inglaterra, na Nova Zelândia, em Uganda, na África, no Equador, que estamos num projeto conjunto nesse percurso, né, de entender a asma, né? A asma é tão complexa que, né, entender alguns aspectos da asma e da alergia aqui mais globalmente, né? Um projeto integrado de 6 grupos de pesquisas em diferentes continentes para tentar uma articulação, né, e amplificar a capacidade de produzir de entendimento do problema asma e alergia. É um projeto financiado pela Comissão Europeia, né, o Conselho de Ciência da Europa, né, e que já está em fase de se iniciar esse projeto, né. E um outro projeto também grande que eu estou bastante envolvido é o que a gente está chamando da coorte de 100 milhões de brasileiros, né. É uma área que também a gente trabalha no nosso grupo, né, que vem estudando o impacto das políticas sociais na saúde, né. A gente quer entender um pouco mais. Se fala muito na saúde, nos aspectos biológicos dela, né, mas na epidemiologia, na saúde coletiva, a gente tem interesse nos determinantes sociais e políticos na saúde, né.
e há algum tempo a gente vem estudando o impacto de programas sociais como Bolsa Família e outros programas na saúde. E atualmente a gente está ampliando esse projeto, né, para dar uma maior, ter uma capacidade maior de responder essas questões, né? Então nós conseguimos acesso a uma série de bases de dados aqui do Brasil, como o Cadastro Único, né, que é uma base de 100 milhões de pessoas, e a partir dessa base nós estamos construindo o que chamando a coorte de 100 milhões de brasileiros. Quer dizer, vai ser um programa de investigação que vai dar uma possibilidade imensa do nosso grupo, mas também outros grupos de pesquisa no país, né, e internacionalmente, né, de estudar essa relação entre políticas sociais, determinantes sociais, políticas sociais e saúde, né? Então, isso está em fase de montagem, nós já temos alguns financiamentos importantes, né? Já estamos começando uma série de etapas, né? E em junho ou julho a gente espera que o projeto realmente tenha início na sua plenitude, né? E comece a responder, né, a questões científicas, né, que nós já temos várias questões para serem respondidas.